Seja muito bem-vindo para você que está assistindo essa gravação. A gente vai aqui para mais um encontro, né, que eu sempre realizo aqui com algumas pessoas pelo Meet, pelo Google Meet. E qual é a intenção desses encontros? É trazer clareza, né? Trazer clareza, trazer conhecimento a respeito de travas mentais, bloqueios mentais, né? A respeito também de terapia, né? Eu sou hipnoterapeuta, então, enquanto eu estou dando a explicação, eu falo um pouquinho de algum caso que eu atendi, e isso é muito importante para vocês que estão aí me ouvindo pela gravação, né? Hoje a gente vai falar a respeito da trava do servidor, a trava de quem serve muito, né? De quem não se prioriza, quem prioriza o outro e não se prioriza, quem tem dificuldade de dizer não. Então, eu vou passar aqui as características, de onde surge essa trava, para que você tenha consciência disso, que às vezes você vai se identificar com o que eu estou falando, né? E a partir do momento que você identificar isso na sua vida, você vai entender que isso traz um prejuízo, né? Traz um transtorno para você, e muitas das vezes você nem estava ciente do que era, de como surgia, enfim. Então, assim, a ideia de todo esse conteúdo, de tudo isso que eu vou passar, é essa, né? E também vocês conseguem tirar insights, né? Que são ideias, né? Eu costumo chamar que são viradas de chave, que você adaptando para a sua vida também vai te ajudar bastante, tá? Lembrando que para que você consiga, né, se livrar de uma trava mental, de um bloqueio mental, o ideal é fazer terapia, né? A terapia a gente consegue ir de forma profunda, né, onde está a raiz desse problema e tratá-la, certo? Então vamos lá. Eu vou começar aqui então falando o que é essa trava. O que é trava do servidor, né? Então, o padrão de onde a pessoa acredita que mais precisa ser útil para ser amada. Então, assim, a trava do servidor é uma pessoa que tem um padrão, um jeito de pensar, sentir e se comportar, né? De que ela precisa ser amada. Então, assim, ela precisa ser útil para alguém para ela ser amada. Ou seja, eu preciso ajudar, sempre ajudar as pessoas para que eu receba amor, para que eu seja amada, sendo que isso não é uma verdade, né? E aí o valor próprio é medido pela capacidade de servir, cuidar, resolver e dar conta. Então, vamos lá. Então, o meu valor ele vai estar só se eu servir demais, se eu cuidar do outro demais, se eu resolver muitas coisas para o outro, se eu der conta das coisas do outro, né? Então, veja bem, o que eu falei logo acima, né? Eu preciso ser útil para me receber amor, e para eu ter valor, eu preciso servir muito. Então, eu nunca trato essa questão comigo mesmo. Eu sempre dependo de um outro para que eu me ame, para que eu me valorize, né? Então, dá para você ter ideia o quanto é sério isso aqui que eu estou falando, né? Então, assim, tem a questão também de quando essa pessoa recebe algo, recebe um favor, recebe uma ajuda, um presente, um dinheiro, essa pessoa ela se sente desconfortável. Porque qual é o padrão mental dessa pessoa? É dar, né? Eu estou sempre dando, sempre me doando. Então, quando ela recebe, ela pode se sentir culpada ou até mesmo que está devendo o outro. Quantas das vezes você vai receber aí uma ajuda, um favor, alguma coisa, e a pessoa fez para você e você não precisa pagar aquilo. Tá tudo bem, ela fez para te ajudar, né? Mas se você tiver uma sensação de dívida, aí já é um sinal que você tem essa trava do servidor, né? Ou se você se sentir culpado. Ah, fulano me ajudou. Ai, não era para isso ter acontecido, era para eu ter resolvido tudo só e não sei o quê. Então, assim, se você ficar com esse tipo de pensamento, pode ser aí um indicativo que você tem essa trava, né? E a questão do dizer não, né? Eu não sei se você que está me vendo agora se enquadra nisso que eu estou dizendo,
Se você tem dificuldade de falar não, possivelmente você está com essa trava, né? Porque dizer não, quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim, né? Então, dizer não precisa ser normal para vocês. Quando não puder, eu vou dizer não e eu vou ficar tranquilo. E quem tem essa trava, a questão de dizer não traz para ela uma sensação de perigo. É como se eu disser não para o outro fosse perigoso para mim, eu estou em risco, né? Sei lá, risco de perder um amor de uma pessoa, risco de ficar sozinho. Então, assim, depende muito desse padrão que está na mente de quem pensa isso, né? Ou então, se eu dizer não para o outro, eu estou sendo egoísta, sendo que não é assim, né? Eu posso dizer não para alguém e não estou sendo egoísta, eu só não estou disponível naquele momento, né? Ou então, o dizer não pode parecer um motivo de rejeição, né? Então, eu falar não é como se eu estivesse rejeitando alguém, sendo que não tem nada a ver. E aí, qual é o resultado de tudo isso? É um autoabandono crônico. Se eu tenho todas essas questões que eu falei aqui, eu acabo o quê? Me abandonando, priorizando o outro e me deixando de lado, me abandonando. Então, assim, o que é mais popular eu digo sim para todo mundo, eu não sei dizer não, né? Então, assim, essas questões aí levam a pessoa a se auto-abandonar. Então, veja bem o quanto que é sério esse negócio, né? Essa situação. E geralmente é instalado lá na infância, porque tudo aquilo que se diz respeito a trava ou bloqueio emocional, a trauma e todas essas questões, a maioria dessas situações são instaladas lá na infância, né? Então, veja bem, a gente não nasce com dificuldade em dizer não. A gente não nasce com nenhum problema emocional. A gente não nasce desse jeito. A gente só nasce com dois medos. O medo de barulho muito alto ou o medo de cair no chão. Um recém-nascido ele só tem esses dois medos. Então, as demais travas e bloqueios mentais a gente vai aprendendo na vida. E com quem? Com o pai, com a mãe, com quem cria a gente. Do 0 aos 7 anos é onde a gente tem a maioria dos nossos aprendizados. Ali é onde a gente absorve tudo e já vai definir ali a adolescência, a vida adulta, né? Então, assim, ah, imagina um cenário de uma mãe aí muito sobrecarregada, né? A criança ela pode virar um ajudante emocional da mãe. E aí, se ela está ajudando muito a mãe antes da hora, precoce, essa criança vai ter uma tendência de ser uma servidora, uma quem serve muito, né? Ela está aprendendo, né? Como eu acabei de falar. Ou um pai ausente emocionalmente, né? A criança tenta ser perfeita e útil para ser vista. Imagina um pai que emocionalmente está ausente. Essa criança ela vai tentar fazer de algumas formas para ser perfeita ou até útil para o pai ver ela. Então, veja bem, um pai ou uma mãe pode instalar essa trava em uma mente de uma criança, né? Ou então, famílias que têm os problemas ali, né? Como violência, doença, alcoolismo e pobreza na parte emocional também. Essa criança pode despertar essa necessidade de ajudar, de estar disponível, de servir, enfim, por causa dessas dores a qual eu falei, né? Isso também pode levar ela a ter esse tipo de comportamento. Os parentes também, né? Quando a criança vira adulto antes da hora, então ela pode aí precisar cuidar de irmãos, da casa e de outras questões, né? Então ela acaba assumindo responsabilidades antes da hora. Então, assim, essas questões aí pode sim trazer essa trava, tá? E também tem algumas heranças herdadas, né? Que amar é igual a sacrificar, ou seja, a pessoa se sacrifica muito e por ela se sacrificar, ela vai ser amada, sendo que não é assim. Não é preciso desse sacrifício. O amor ele tem que ser natural, tem que ser livre, né?
E também ela pode ter aquele pensamento, ser bom é sofrer calado, ou seja, se eu for bom demais, eu vou sofrer calado. Ou eu tenho que dar para merecer, ou seja, eu tenho que sempre dar para merecer aquilo. Então, ela pode nascer com esse tipo de pensamento, né? E qual é a frase interna que fica instalada aí na infância? Se eu servir, eu fico segura. Imagina uma cabeça de uma criança que está aprendendo tudo. E ela aprendendo, se eu servir, eu sou segura. Então, ela vai ficar com o emocional todo desregulado por causa desse tipo de pensamento, né? Em qual idade essa trava pode se instalar, né? Do 0 aos 4 anos, né, quando a criança sente aí que precisa cuidar do emocional da mãe, ela já passa a servir muito a mãe, sendo que ao contrário, né, de 0 a 4 anos a criança tem que ser servida e não servir, né? Tem a outra faixa de idade também, de 5 a 12 anos, né, que essa criança pode entender que ajudar e servir evita confusão, evita conflito, evita ser rejeitada, evita abandono. Então, a questão, se o ajudar tiver vinculada a ser rejeitada e conflito e abandono, ela vai querer ajudar para ela não sofrer isso. Então, se o lar estiver desregulado, ela vai, como é que se fala? Ela vai se adaptar para isso. E eu quero que você imagine hoje, talvez, o seu filho, sua filha, ou não. E também se imagine você lá do passado, tá? Se isso aconteceu contigo. Então, se coloque nessa situação dessa criança aqui, que um dia todos nós fomos crianças, né? Bom, e dos 12 aos 17 anos, né, que é a fase aí da adolescência, se tiver muita responsabilidade de adulto, o adolescente, muita mesmo, muita carga de responsabilidade, ela pode tornar aí um servidor, aquela pessoa que serve muito, né? E aí, como é que essa criança interpreta esse papel, né? Eu não posso dar trabalho. Então, a criança vai internalizar, eu não posso dar trabalho. Sendo que criança dá trabalho naturalmente. Um recém-nascido. O que um recém-nascido pode fazer para um adulto? Nada. Então, é o adulto que serve desde a hora que nasce. Então, banho, limpar, dar comida, sabe? Tudo. Então, assim, como é que a pessoa, se a pessoa tiver essa questão, tiver a mãe, se tiver sofrido muito com essa questão de servir muito, e ela passar essa energia, essa informação para uma criança muito nova, acaba que a criança não vai ser a criança que ela deveria ser, né? Voltando à questão do recém-nascido. Recém-nascido, a única coisa que ele tem para oferecer para a gente é a vida dele. Porque só do recém-nascido estar ali na tua frente, vivendo, respirando, já está pagando tudo, né? Você vê um filho seu, acabou de nascer, você cuidar ali no berço, aquela coisa toda, só dele existir, já está pago, já está ótimo. Ele não vai te fazer nada, ele não vai te oferecer nada, porque é pequenininho, é indefeso, enfim. Mas só de estar ali na tua frente já é o pagamento de tudo. Então, não tem como servir. Uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos também não tem o que ela fazer para você. Ela está precisando de você. Mas o fato dela existir já como é que se diz? Já transmite para você que é pai, que é mãe, e está tudo certo, né? Então, essa criança, ela pode pensar, eu não posso dar trabalho, ou então eu tenho que adivinhar o humor de todo mundo, para que eles me aceitem, ou se eu ajudar, eles não brigam e não me deixam. Então, eu tenho que ajudar eles para eles não brigarem e não me deixar. Às vezes, elas podem internalizar isso. Ou então, se eu for útil, eles me amam. Então, a criança pode pensar, só se eu for útil que eu vou ser amado. Então, eu tenho que ser útil o tempo todo. Imagina como é que fica, né, a mente. Então, essa criança ela pode crescer acreditando que servir ao outro sempre, sempre, sempre é igual à sobrevivência. E eu não estou falando de racional, estou falando de pensamentos que são no subconsciente, né? São pensamentos que estão lá guardados, não de forma racional. Aqueles pensamentos que a gente faz e nem se dá conta que a gente está fazendo desse jeito, né? Então, o que é que a ciência mostra sobre esse padrão? Sobrecarga do cuidador, né? Então, quem está
servindo, né, pode ter aí uma exaustão física, uma exaustão emocional, né? Pode ter também uma queda de energia, um adoecimento, insônia. Então, quem faz muito para o outro, pode acontecer essas questões, né? Então, a falta de qualidade de vida para essa pessoa também, né? E pode aumentar tanto a ansiedade quanto também a depressão. Então, assim, servir fora do normal ali, do controle, pode trazer tudo isso. E isso é uma autonegligência, que é quando a pessoa ignora as suas necessidades básicas, o descanso, a saúde, o autocuidado para si mesmo, e acaba entregando para o outro, né? Então, ela pode também perder a autoestima, identidade e limites também. Então, assim, é muito sério tudo isso, né? E também tem a codependência e a dependência emocional, que é o medo de ficar só. Uma pessoa que serve muito, ela está acostumada sempre a estar perto de alguém. Então, ela pode ter um medo de ficar só. Então, pô, eu tenho medo de ficar só? Opa, pode estar ligado à trava do servidor, né? Ou então a necessidade de ser necessária. Eu tenho a necessidade de pessoas precisarem de mim, dos meus serviços, né? Pode também ter aí as relações desiguais, né? Ou seja, eu tenho que me sacrificar muito para eu ter um bom relacionamento, ou então a pessoa ficar naquele modo de sempre salvar o outro, né? E nunca salva a si mesmo. Então, toda essa desigualdade na relação pode estar ligada, né? E tem o amor também confundido com cuidar do outro a qualquer custo. Então, eu só sinto que eu estou amando o outro se eu cuidar demais dele. E não é por aí, né? Aí tem a síndrome do ajudante, né? Que é ajudar a vir uma compulsão. Então, o pessoal que tem compulsão por comprar, por comida, ajudar também pode virar uma compulsão. E aí já é um adoecimento, né? Então, a pessoa passa por cima do próprio bem-estar para resolver tudo e para todos. Então, aí a identidade dela é baseada em eu resolvo, eu dou conta e eu salvo. Imagina uma pessoa que ela se reconhece como eu salvo todo mundo, eu ajudo todo mundo, ou eu dou conta de tudo, ou eu resolvo. Ela perde a identidade dela. Uma pessoa dessa chega a um momento que ela nem se reconhece, né? De tanto fazer. Então, qual é o sinal aí que essa trava pode estar ativa, né? A dificuldade extrema de dizer não. Se você está aqui, tem dificuldade de dizer não, a chance de você estar com essa trava é enorme. É enorme, muito grande, né? A incapacidade de pedir ajuda, aquelas pessoas que não gostam de pedir ajuda, ela também tem essa trava. A culpa ao descansar. Qual de vocês que quando precisou descansar, dormir, tirar um dia para não fazer nada, se sentiu culpado? Isso também é um perfil dessa trava. Ou então aceitar migalhas em troca de um esforço gigante. Ou seja, eu faço um trabalho enorme, exaustivo, e eu recebo uma migalha e já fico ali satisfeito, feliz com aquilo, né? Então, esse aí também é um dos pontos que essa trava está ativa. Outro ponto, carregar emocionalmente a família ou os relacionamentos. Pegar problemas dos outros e trazer para mim sentir também e dividir aquilo, sendo que muitas das vezes eu não precisaria fazer isso, né? E fazer mais do que todos, né? E ainda achar que não fez o suficiente. Receber elogio ou presente me causa desconforto, que eu falei logo lá no início do vídeo, né? Atração por pessoas que precisam ser salvas, ou seja, se eu vejo uma pessoa que está com muita dificuldade e ela precisa de ajuda, essa pessoa ela vai me atrair. Só porque eu vi que ela precisa de uma ajuda, né? Então, isso vai trazer a exaustão, a sensação de estar sempre devendo, né? E aí, qual é a consequência disso na vida adulta, né? No emocional, essa pessoa vai ter culpa, sobrecarga, exaustão, baixa autoestima e o medo de ser rejeitada na emoção dela. No relacionamento dela, parcerias desequilibradas, codependência, vínculos tóxicos e abandono próprio, né? Então, olha o quanto prejuízo que tem no relacionamento. Na carreira, vamos falar de vida profissional,
Essa pessoa sempre vai ser a que faz tudo, além do normal, se doa demais, né? Ela não é valorizada por esses comportamentos e vive sobrecarregada. Estou falando no trabalho. No financeiro, com a questão de lidar com dinheiro, essa pessoa tem dificuldade de cobrar o valor justo pelo trabalho dela. Essa pessoa vai dar desconto além do normal. E essa pessoa vai querer salvar todo mundo financeiramente. Vai sair emprestando dinheiro, emprestando nome, enfim. E vai acabar perdendo dinheiro ajudando demais, né? E aí, no corpo, ela coloca a problemária, aí essa pessoa coloca uma problemática na área de todas, né, as vertentes, no relacionamento, no saúde, na saúde, ah, igual eu já falei nos outros pontos, né? Então, assim, essa pessoa vai acabar causando os problemas emocionais, e eles vão terminar vindo para o físico, né? E vamos seguindo aqui, que eu fiz algumas anotações, né? Então, essas pessoas em relacionamentos afetivos, né? Ela vai ter relações desequilibradas, né? Um exemplo, imagina um relacionamento com alguém que serve demais. Um vai dar tudo e o outro vai receber tudo e não vai dar nada. Olha o tanto que é desigual essa relação. Então, também vai ter uma incapacidade de estabelecer limite saudável. Ela vai deixar que a pessoa, vamos usar essa palavra aqui, use-a muito e vai passar dos limites. Então, ela não vai conseguir estabelecer um limite. E quando, em um relacionamento, um dos dois suga muito do outro, a relação já fica desequilibrada, né? Já não é natural isso. E aí, essa pessoa que serve muito, ela vai ter uma facilidade de atrair pessoas feridas, pessoas com vícios, com instabilidade. Sabe por quê? Não porque porque muitas das vezes até consciente ela entende isso. A pessoa tem um vício, a pessoa tem essa dificuldade, mas ela não atrai por isso, ela atrai porque ela quer salvar aquela pessoa. Então, em vez dela ela atrair uma pessoa saudável para ela conviver, ela vai atrair alguém com algum problema para ela ajudar aquela pessoa, né? Aí você imagina uma pessoa com um problema querendo juntar com a outra para ajudar a outra, sendo que não está nem se ajudando, né? Bom, e aí ela vai causar uma confusão entre amor e utilidade. Se eu não servir, ele vai embora. E ela vira o quê? Uma dependente emocional. Se eu não servir ele, porque eu sou servidora, ele vai embora. E aí o que vai gerar nessa relação? A pessoa vai ser uma servidora, servir muito, e ainda vai ser uma dependente emocional. Olha o quão sério é isso, né? Essa pessoa vai ter um medo da rejeição, de ser rejeitado, vai ter um medo de abandono, né? Tudo isso porque não consegue dizer não. Tem também a permanência nas relações tóxicas, né? Por quê? Porque ele precisa de mim. Ela vai permanecer numa relação tóxica, não porque ela não está achando bom, porque a relação já está tóxica, né? Então, ela não está na relação porque é boa, ela está porque ela precisa ajudar o outro. Então, ela não está na relação mais por amor, ela está porque ela tem que fazer as necessidades do outro, né? E também sentir que nunca recebe na mesma medida que dá. Vamos supor, ela faz para o outro, e o outro não devolve isso, porque o outro não está com essa trava de servir muito. E ela acha que por ele não devolver muito igual ela entrega, o outro também está com problema, sendo que é ela que está com problema, né? Então, olha o quão sério é tudo isso, né? E aí tem a exaustão emocional constante, né? E também sobrecarrega o parceiro demais, né? Emocionalmente. E tem a dificuldade de expressar as necessidades, porque acha que não pode incomodar. Então, aí bagunça a relação toda, né? Então, qual é a frase interna dessa área? Eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Ela acaba tendo esse tipo de pensamento, né? Bom, e no relacionamento familiar? A gente falou de afetivo, né? Vamos para o familiar. E no familiar, como é que é?
ela quer ser vista como a forte, a responsável, que resolve tudo. Então, a pessoa que serve muito quer aparecer desse jeito. Eu sou a forte e eu resolvo tudo e eu sou a responsável. Sendo que é desnecessário você querer aparecer dessa forma, né? Seu suporte emocional também da mãe, ou do pai, ou dos irmãos. Então, você imagina uma pessoa querendo ser esse suporte para todo mundo, né? Também tem a parentificação, e o que é isso? É virar adulto quando ainda era criança. Então, quando você assume isso, você vai se tornar adulto precoce, né? Também tem a família que espera sempre mais dela, porque já acostumou. Então, se na família essa pessoa ela sempre está fazendo tudo isso, é natural que as pessoas esperem isso dela. Então, ela já vai ser um comportamento que todo mundo vai achar normal e vai querer que ela continue servindo, né? Também tem que carregar as culpas e problemas dos familiares, né? E que não são seus. Pessoa que serve demais, ela assume culpa dos outros, problemas, e só sobrecarrega, né? Mais e mais. Ela também tem a dificuldade aí de se afastar dos familiares abusivos, né? Por medo ou culpa. Então, o ambiente está tóxico, mas essa pessoa não consegue se afastar porque na mente dela ela tem que estar sempre servindo, né? E ser o porto seguro da família toda, desse sistema todo, né? Mesmo sem ter os recursos para isso. Aí qual é a frase interna que ela tem na mente? Se eu não fizer, ninguém faz. E aí ela vai querer fazer tudo. Porque se eu não fizer, é, alguém, se eu não fizer, ninguém faz. Olha o quão sério é isso, né? Então ela vai ter uma dificuldade em pedir tarefas para os outros. Ela vai, isso aí já é na parte profissional, né? Tem dificuldade em delegar tarefas, tem dificuldade em assumir tarefas a mais do que o combinado. Ela vai sentir ela vai sobrecarregar todo mundo, né? Ela vai sobrecarregar todo mundo, querendo agradar o chefe e os colegas. Agora eu já estou falando de parte profissional, né? Ela quer sempre estar à disposição, sem limite de horário e energia, então ela quer servir muito no trabalho, né? E ela vai ser explorada no ambiente de trabalho, porque nunca diz não, então vai gostar, né? Você quer trabalhar? Então toma serviço. E ela vai ficar sobrecarregada, né? Essa pessoa. Uh, ela também vai ter a síndrome de burnout, né? Que é quando você trabalha muito até uma exaustão, né? Mental e física. Ela pode se tornar também uma perfeccionista para evitar críticas. Eu já falei do perfeccionismo. Se você olhar aqui no canal do YouTube, você vai encontrar. Então, uma trava, ela vai se ligar à outra, e o negócio vai só aumentando, né? E tem dificuldade também em pedir aumento ou valorização, aumento de salário. Quem serve demais tem essa dificuldade, né? E aí fazer o trabalho de 2 ou 3 pessoas e ainda achar que é pouco, né? Então, tudo isso aí são os aspectos dessa pessoa que tem essa trava. E qual é a frase interna? Eu preciso provar o meu valor servindo. Eu preciso provar o meu valor servindo ao outro, sendo que não é por aí, né? E no financeiro, né? Tem dificuldade em cobrar pelo próprio trabalho, dar desconto excessivos, né? Então, ajuda demais os familiares, assume dívidas demais, enfim, e tudo isso, a qual também eu repeti logo agora há pouco, né? Assume dívida dos outros, sente culpada por ter muito dinheiro enquanto o outro precisa. Olha que interessante isso. A pessoa que serve muito, ela nem consegue ter muito dinheiro, porque senão ela vai achar que ela é culpada, que ela tem muito e o outro tem pouco, né? Ou então sai assumindo tudo que é dívida, prestando nome, enfim, né? E ela tem uma capacidade também ela tem uma dificuldade em reter o que ela ganha. Então, tudo que ela ganha no financeiro, ela tem dificuldade de segurar, porque ela tem que dar, ela tem que se doar, né? Então, uma pessoa dessa, ela tem dificuldade em reter o dinheiro, investir e todas essas questões. Tem gastos compulsivos com presentes, né? Porque tem que dar. Então, vou comprar presente e vou servir.
Então, acaba tendo um gasto compulsivo. Isso é a base financeira da família, mesmo sem condições para isso. Muitas das vezes não tem condição, mas está sendo aquela base ali e sustentando todo mundo, né? Qual é a frase interna que ela tem? Eu não posso prosperar eu não posso prosperar se alguém ao meu redor está mal. Então, se tiver alguém mal perto de mim, eu não posso prosperar, né? Então, essa é a frase. E aí, essa pessoa ela vai sentir aí no emocional dela culpa constante, medo de desagradar, medo de conflito, né? Medo de conflito com as pessoas, ansiedade antecipatória, ou seja, sempre imaginando que o outro vai precisar, e tem um desgaste emocional crônico, né? A autoestima dela também vai estar comprometida, tem um sentimento também de não merecimento, né? Tem uma conexão emocional muito fraca consigo mesma, então autoconfiança e todas essas questões, né? Tem dificuldade de identificar os seus próprios sentimentos, então ela não vai entender qual é o sentimento que ela vai ter, que ela está tendo, né? Porque ela está preocupada muito com o outro e não com ela. Sensação de vazio e de não estar sendo vista pelo que realmente é, né? Então, qual é a frase interna? Eu não sou o suficiente se eu não estiver servindo. E na saúde física, né? Eu falei da emocional agora há pouco. E na física? Dor no ombro, nas costas, enxaqueca, distúrbios do sono, né? Cansaço extremo, falta de energia, baixa imunidade, tensão muscular, problemas digestivos, né? Ou seja, emoções que ela precisou engolir. Dores no peito, respiração curta, ansiedade e tudo isso. Então, veja bem o quanto que toda essa parte de servir demais pode mexer, né? Qual é a frase que ela tem interna? Eu aguento mais um pouco. Mesmo não aguentando, ela ainda fala, não, aguento mais um pouco, né? Então, eu falei até aqui as características de onde surge, né? Então, assim, eu quero falar um pouco do autocuidado, que essa pessoa ela tem que ter consigo mesma, né? Então, essa pessoa ela tem a incapacidade de descansar sem culpa, né? Então, esse autocuidado, ela precisa se descansar, mas sem culpa. Ela precisa ter esse autocuidado, né? E aí, ela tem que se colocar em primeiro lugar e depois as pessoas, né? Então, e ao invés de negligenciar a saúde, pô, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde mental, física, né, emocional, depois eu ajudo o outro. Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro, né? E também essa pessoa, ela tem que ter algum hobby, né, alguma coisa para ela se divertir, para ela espairecer, para que também ela possa descansar mentalmente, emocionalmente, né? E ela também ela não pode esquecer dos desejos dela, dos sonhos, da identidade dela, né? Cada um de nós temos uma identidade. Então, eu não posso ser aquilo que eu faço. Eu não sou a minha profissão. Eu sou muito mais que isso, né? E aí essa pessoa tem que descobrir o propósito dela, né? Qual é o propósito dela? Por que que essa pessoa está aqui na Terra? Por que que ela está aqui? Ela tem que se conhecer, saber o propósito dela, né? Para que ela não se sinta vazia. E aí, após isso, ela pode fazer para os demais, né? E ela precisa ser o quê? A prioridade. Ela tem que ser o centro das atenções, né? Então, essa pessoa, ela não sabe nem quem é sem o papel de cuidar. Se eu não estiver cuidando do outro, eu não sei quem eu sou, né? Ela vai criar uma identidade baseada na função que ela faz, naquilo que ela está fazendo. E ela também tem dificuldade de aceitar amor sem essa troca. Que aceitar amor sem essa troca é que é o natural, que é o correto, né? E também não sabe ser cuidada. Tem gente que tem dificuldade de ser cuidado. Em um momento ou outro, a gente vai precisar ser cuidado. Em um momento ou outro, eu vou precisar fazer terapia. Eu, como terapeuta, eu faço terapia. E as pessoas também precisam aceitar cuidar das emoções, fazer terapia. De repente, a pessoa passa por um procedimento cirúrgico, adoece, ela precisa ser cuidada.
Então, assim, é natural ser cuidado também, por um período justificado. Você não pode também entrar na parte da vítima e querer ser cuidado sempre, né? Então, tudo é com equilíbrio, né? E aí, qual é a frase? Eu não sei existir sem servir. A pessoa assumiu isso para ela. Eu não sei existir sem servir. Olha que interessante e o quão sério é isso, né? Bom, então, para você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu quero te agradecer por você ter chegado até aqui, né, até o final do vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Espero muito aí ter trago consciência, informação, né, para você. Espero muito ter te ajudado também com tudo isso que eu falei aqui. E eu sempre vou estar postando mais vídeos aqui a respeito de outras travas mentais, tá bom? E é isso. Continue me acompanhando aqui no YouTube e nos outros canais aí que eu tenho. E se você se identificou com alguma dessas questões e você sente que precisa de ajuda, você sente que precisa de alguém para te ajudar, me chame em algum dos canais de comunicação, pode colocar algum comentário aqui embaixo, ou me chamar no Instagram, e a gente vai bater um papo, entender aí o que está acontecendo, tá joia? Então, foi um prazer ter você comigo, tá? E aí, até a próxima, até o próximo vídeo.